A graça e a paz de Deus esteja com todos. Que Deus fale em cada coração através dessa mensagem. Que o Espírito Santo de Deus venha trazer renovo na vida de cada um. Que Deus ilumine os caminhos. Que Deus ilumine os corações. Que Deus potreja, capacite a cada um para toda boa obra. Capacita, Senhor Jesus, a minha vida, para vencer os obstáculos da vida, as adversidades. Capacita, Senhor Jesus, para falar do teu amor. Dá-me sabedoria para conquistar a alma para o reino de Deus. Que o Espírito Santo de Deus venha me dar discernimento, para me ler a palavra e exortar. E fala no coração de todos, através da palavra. Que a graça e a paz de Deus estejam com todos. E toda a força do mal que se levantar contra mim, contra o teu povo, Senhor Jesus, seja quebrado, seja desfeito, seja destruído todo o mal. Que Deus ilumine os caminhos de cada um. Que Deus venha dar nova vida a cada um. Que o Senhor Jesus acampe anjos com espada de fogo, circulando a vida da minha família, guardando e protegendo, livrando de todo o mal, de assalto, de acidente, do homem sanguinário, do homem assassino, do homem perverso, do olho grande, do olho gordo, da inveja, da traição, da falsidade. Guarda nós, protege nós, Senhor Jesus, que todo o mal que se levantar contra nós, toda maldição, toda maldade, seja envergonhada e confundida. Eu te peço e te agradeço, Senhor, para a honra e a glória de Deus. Amém. Eu vou ler aqui essa mensagem, minha gente. Uma mensagem que vai fazer o triste, o que tiver triste, se alegrar. O que estiver chorando, ficar sorrindo. O que estiver de cama, se erguer, se levantar. Uma mensagem para alegrar o coração. Que as pessoas devem ter medo, não devem ter medo da morte. As pessoas devem ter medo do pecado. Do pecado, porque quando a pessoa teme a Deus, ele não morre, ele dorme. É como ele está dizendo aqui, olha, essa mensagem abençoada. A morte é o dia mais feliz. A morte é o dia mais feliz para aqueles que morrem em Cristo, tá vendo? A morte é o dia mais feliz para aqueles que morrem em Cristo. Em Cristo Jesus. Para os ímpios, para o ímpio, a morte é um rei dos terrores. Para os ímpios, a morte é um rei dos terrores. Para os ímpios, a morte é um rei dos terrores. Mas para os santos é o fim dos terrores. Mas para os santos é o fim dos terrores. E o começo da glória. O santo, minha gente, santo, não é santo de pau, não é santo de barro, não é santo de madeira. Santo é aqueles que vivem separados do pecado. Santo é aqueles que vivem separados do pecado. Se você bebia, não beba mais. Se você matava, não mate mais. Se você roubava, não roube mais. Se você mentia, não minta mais. Se você prostituía, não faça mais isso. Se você traía sua mulher, não faça mais isso. Se a mulher traía seu marido, não faça mais isso. É viver em santidade e honestidade, é ser santo.
é ser santo. Esse tipo de gente é santo. Santo quer dizer separado do pecado. Mas todo mundo peca. Pecar, o pecado é humano. Pecar nós peca, que nós somos fracos. A carne é fraca, mas o espírito é forte, Jesus falou. A carne é fraca, mas o espírito é forte. Nós somos fracos, mas nós não. Mas aquele que tem Cristo Jesus na vida não pode, depois que tem pleno conhecimento do Evangelho, não pode viver mais liberadamente pecando. O pecado é humano. É como você, quando vai num caminho, na pista, numa estrada, numa pista, que tem um buraco, que você não vê, você escorrega ali e cai. Mesmo assim, é o santo. Ele é uma falha em si, um momento, mas ele se recorre a Deus, ele se entrega a Jesus e tem um advogado no céu também. Mas não é você dizer, eu tenho um advogado no céu, posso pecar. Não, aí já é zombar. Aí já é zombar de Deus. Ele diz, eu tenho um advogado no céu, eu posso pecar, eu tenho um advogado. Mas não é assim. Filhinho, não peque, que ele diz. Se por acaso pecar. Se por acaso pecar, temos um advogado junto ao Pai. Quando nós se entrega a Jesus, quando nós vivemos para fazer a vontade dele, nós não vivemos pecando. Nós somos fracos, às vezes a gente peca no falar, às vezes a gente peca no olhar, às vezes a gente peca no pensar. Mas o santo se santifique mais ainda, que Jesus disse. O santo se santifique mais ainda. E o imundo vai continuar mais imundo ainda. Jesus falou. Eu não estou falando de mim mesmo, eu estou falando do que está escrito. Eu li a mensagem, mas estou repetindo o que está escrito na Bíblia. Porque quem está em Cristo Jesus não morre, ele dorme. Assim como ele soprou nas narinas de Adão e Eva, e ali aquelas pessoas se transformaram numa alma vivente, mesmo assim vai ser no dia de juízo. Jesus Cristo vai soprar nas narinas e a pessoa vai se tornar uma alma vivente. Porque Jesus levou o fogo de vida daqueles que dormem em Cristo. Ele levou o fogo de vida. Aí está dizendo aqui, olha, a morte é o dia mais feliz. A morte é o dia mais feliz para aqueles que morrem em Cristo Jesus. Está vendo? A morte é o dia mais feliz para aqueles que morrem em Cristo Jesus. É o dia mais feliz. As pessoas choram, as pessoas lamentam, as pessoas murmuram. Por quê? Quer saber por quê? Porque nós não conhecemos quem subiu ao céu, nós não sabemos. Nós não sabemos. Porque nós vê por fora, mas quem vê o coração é Deus. Só Deus, só Jesus Cristo sabe do coração de cada um. Por isso que a gente chora. E também a falta, a pessoa sente falta, né? Daquele ente querido que saiu dali daquele meio que vivia reunido ali. Aí a gente sente falta, né, daquele ente querido. Mas quem está em Cristo Jesus, a morte é o dia mais feliz. Ele está dizendo aqui, a morte é o dia mais feliz para aqueles que morrem em Cristo Jesus. Para os ímpios, as pessoas que vivem na maldade, para os ímpios as pessoas que não aceitaram Jesus, que vivem aí de qualquer jeito, para os ímpios, a morte é o rei dos terrores, para os ímpios, está vendo?
Para os ímpios, a morte é o rei dos terrores. Mas para os santos é o fim dos terrores. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Jesus. Mas para o santo é o fim dos terrores. A morte para os santos é o fim dos terrores. E o começo da glória. E o começo da glória. Para o santo, a morte é o fim do terror e o começo da glória. Não tenha medo de morrer. Tenha medo do pecado. Teme a Deus. Seja fiel até a morte. Seja fiel. Que Deus tem grande vitória para te entregar em tuas mãos. Não tenha medo, que o dia da morte dos santos é o dia da maior felicidade. O dia da morte, aqueles que morrem em Cristo Jesus. É o dia da maior felicidade. A morte é o dia mais feliz para aqueles que morrem em Cristo Jesus. Que bênção, né, minha gente? Não tenha medo da morte. Não tenha medo da morte. Meu esposo, meu queridinho esposo. Quando eu falava a respeito da morte, ele dizia que não tinha medo da morte. Não tinha. A morte para ele não era nada. O mais importante para ele era subir. Ele dizia, o mais importante para mim é subir, chegar até lá, a Deus. Fazer tudo para chegar lá. Não tenho medo da morte, não. Não tenho medo da morte de jeito nenhum. Ele que me dizia. E morreu sorrindo, quando ele estava nos hospitais. Era sorrindo, era dizendo brincadeira com as pessoas nos hospitais. E de repente, a gente perguntava como era que ele estava, porque a gente não podia visitar, porque naqueles terríveis momentos daquela doença, da Covid-19, ninguém podia visitar. E a gente só perguntava e sabia das notícias que ele estava bem melhor, já tinha saído, já estava na sala de visita, já tinha saído da UTI e estava na sala de visita. E já estava bem melhor. Era alegre, brincando, dizendo brincadeira com as pessoas, mesmo distante da família. Ele dizia que não tinha medo da morte, que a morte para ele era o melhor, porque era o melhor plano na vida dele, era a morte, que Deus, o melhor para ele era Deus, do que viver aqui nessa terra de angústia. Ele dizia que Deus levou ele, e eu tenho fé em Deus, que Deus tem, que Deus preparou um lugar muito especial para ele, muito especial. Que Deus abençoe a todos que estiver ouvindo. Que essas palavras fiquem gravadas na mente, no coração de cada um. Não tenha medo da morte, minha gente. Tenha medo do pecado. Abandona o mal. Abandona toda maldade. E viva para Jesus. Leia a Bíblia. Examinai as Escrituras. Se você não tem a Bíblia, você tem o celular na sua mão. O celular é a Bíblia. Eu estou fazendo aqui as leituras, aqui no celular, os versículos da Bíblia, mensagem abençoada, e passando para o povo. Que Deus abençoe a todos, que Deus dê tudo de bom. Que a graça e a paz de Deus esteja com todos. Que Deus ilumine os caminhos e os corações de todos. Que Deus, para que Deus venha dar vida e vida com abundância. Para a honra e a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.